E gostaria de salientar que o discurso criminoso do então deputado estadual e delegado de polícia, Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas que agora o Supremo Tribunal Federal já completou quase 140 condenados, incentivando, instigando diversas pessoas a tentarem dar um golpe, atentarem contra a democracia, num plano de golpista, da tentativa de subverter as Forças Armadas, e essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem, ou tentam se esconder na imunidade parlamentar, enquanto aqueles que eles instigaram estão com penas de 12 a 17 anos. Aqui todo, como bem salientou o eminente relator, e uma expressão que usou o ministro Floriano, ele ticou todos os elementos do golpe. Ele instigou a desobediência contra a justiça eleitoral, ele afirmou que a fraude nas urnas, ou seja, só há um resultado possível, a vitória do grupo dele. Qualquer resultado diverso é fraude. E ele instigou a violência armada. E não foi qualquer pessoa que instigou a violência armada, foi alguém que anda armado, alguém que tem como função defender a ordem pública porque é um delegado de polícia. Isso foi tão grave, e ainda em andamento, o Ministério Público do Estado do Ceará requisitou ao Tribunal de Justiça a abertura de inquérito policial contra esse deputado estadual. Hoje, esse inquérito na primeira instância, uma vez que ele não se elegeu deputado federal e deixou de ser deputado estadual. Eu faço questão de repetir aqui o que ele disse no 7 de setembro de 2022, mostrando que era uma atitude coordenada de um grupo golpista, que fez isso 7 de setembro de 2021, repetiu 7 de setembro de 2022 para instigar parte da população a uma tentativa de golpe, a subversão do Estado Democrático de Direito. Abre aspas, se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala. Não tem nem por onde, nós vamos ganhar na bala. E esse evento, organizado pelo Movimento em Direita Fortaleza, como foi bem salientado pelo eminente relator, em que pese serem 30 segundos, pelo ministro Vistor, em que pese, como salientou o eminente relator, terem sido 30 segundos, isso repercutiu em todas as redes sociais, até porque o modus operandi dessa milícia digital golpista, nesses últimos 5 anos, sempre foi o mesmo. Uma fala, uma subversão, se grava, eles mesmos se gravam, a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia, eles se gravam e depois passam nas redes. Só que isso foi muito mais além das redes. E o eminente ministro Vistor bem colocou, tamanha gravidade da conduta que isso saiu em todos os jornais, na televisão, ou seja, teve uma repercussão gigantesca nas eleições
eleições, nós estamos falando de 7 de setembro, menos de um mês antes das eleições para deputado federal. Então, eu peço novamente ver, eminente ministro relator, acompanho a divergência formada, inaugurada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, e nego o provimento ao recurso ordinário. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o acórdão regional que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e da autoridade e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, nos termos do voto divergente do ministro Antônio Carlos Ferreira. Vencido o ministro relator, ministro Raul Araújo, redigirá o acórdão o ministro Antônio Carlos Ferreira. Corte Constitucional alemã, Voskuhle, que esteve no Brasil, e ele dizia que, normalmente, a cada semestre, ou pelo menos a cada ano, se faz uma reunião dos poderes para fazer um tipo de avaliação da situação constitucional, envolvendo, portanto, todos os chefes de poderes, né? Portanto, eu acho que é um pouco nesse sentido que essa questão se coloca. Sim, eu compreendi bem em relação ao próprio diálogo institucional, concordo plenamente com Vossa Excelência, com o ministro Flávio Dino, mas na parte operacional nada parece que impede que haja essa delegação ao CNJ, como ontem foi lembrado pelo ministro Toffoli, que houve a delegação ao então presidente do TRF, o desembargador Jiraí Meguerian, que foi nosso colega, meu colega no Conselho, quando o ministro Flávio Dino era secretário-geral do Conselho, para efetivar as medidas necessárias. E que reportará ao Supremo Exatamente. que algo não está sendo cumprido adequadamente. Então, presidente, ainda aqui eu acompanho também as medidas que a ministra Carmen também disse que incorporaria, as medidas sugeridas pelo ministro André, de metas e indicadores no plano de combate sejam revistas constantemente, e as demais metas, não vou repetir todas elas. Então, em suma, presidente, salvo a questão do estado de coisas inconstitucional, acompanho a eminente ministra Carmen Lúcia, com essas incorporações do ministro André que foram, com as sugestões, perdão, do ministro André que foram incorporadas pela ministra Carmen e com a sugestão do ministro Flávio dos créditos suplementares, que também, acho que todos incorporaram também ao voto, presidente. Muito obrigado, ministro Alexandre. Como voto, o ministro Luiz Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministra Carmen Lúcia, relatora da DPF 760 e da DO 54, eminentes pares, senhor Procurador-Geral da República, também vou proferir voto conjunto em ambas as demandas e, até onde posso apreender, Sua Excelência a relatora votou pela procedência parcial, sendo que o núcleo de uma eventual dissonância do voto de Sua Excelência com os votos que me antecederam diz respeito ao reconhecimento do estado de coisa inconstitucional. E entendi que a eminente ministra relatora reconhece a existência de um processo de reconstitucionalização ainda não completado. Por isso, o voto de Sua Excelência, reconhecendo uma parcial alteração no quadro fático, todavia mantém a declaração do estado de coisas ainda inconstitucional. Quanto aos demais aspectos, creio que o consenso vai numa linha de uma formação da vontade, quiçá unânime, ou pelo menos até agora, dos demais pontos e sugestões, muito bem sistematizados no voto de hoje pelo ministro Cristiano Zanin. Pelo menos a mim trouxe uma ordenação bastante elencada dos diversos itens. O voto que trago à colação, senhor presidente, como todos os demais colegas, é um voto também alentado, porque a matéria é extensa e tem a sua complexidade
evidente, própria da natureza destes feitos. Aqui, o ministro André Mendonça lembrava da experiência pioneira da Suprema Corte da África do Sul e a adoção, em processos estruturais dessa ordem, de procedimentos de verificação periódica e escrutínio